Orlando é a capital mundial dos parques de diversão. E apesar de o grupo SeaWorld estar em constante ascensão, as duas maiores empresas da cidade hoje são a Disney e a Universal. Ambas possuem resorts super completos, com parques temáticos, parques aquáticos, hotéis, restaurantes e centros comerciais. Mas afinal, qual dessas gigantes do entretenimento oferece a melhor experiência atualmente? A Disney com toda sua magia ou a Universal com suas aventuras? Hoje eu vou compará-las com base em 14 fatores que eu acredito serem os mais importantes, dando a minha opinião sobre qual dos resorts vence em cada um deles. Bem-vindos ao canal Foco no Roteiro. O primeiro fator são as atrações radicais. Ambos os resorts têm ótimas atrações radicais. A Disney tem a montanha-russa Expedition Everest no Animal Kingdom, o Tron no Magic Kingdom, o Guardiões da Galáxia no Epcot e principalmente Rock and Roller Coaster e a Torre do Terror no Hollywood Studios. Todas são bem radicais, cada uma da sua maneira. Então, apesar de ser conhecida pelas atividades para as crianças, a Disney tem sim bastante coisa pensada nos adultos. No entanto, a Universal tem algumas das atrações mais radicais de Orlando. A Rocket, uma das mais antigas, já passa na primeira subida uma sensação de medo maior do que em qualquer brinquedo da Disney. Nesse mesmo parque, ainda existem a Múmia e o Escape from Gringotts, que são levemente radicais, mas no outro parque, o Islands of Adventure, é que realmente está o trio de montanhas russas que torna a Universal tão fantástica. A do Hagrid, a do Hook e a Velocicoaster. Quando se trata de adrenalina, elas levam vantagem em relação às da Disney, principalmente as duas últimas, com velocidades bem maiores e muito mais inversões nos percursos. Pensando em brinquedos de queda livre, a Torre do Terror vence facilmente o Dr. Doom Fearfall, mas isso não é suficiente para dar vantagem para a Disney nessa primeira categoria, portanto, a Universal leva esse ponto. O segundo fator são as atrações infantis. Essa é a categoria que todos sabem que a Disney domina e vai ser difícil que qualquer outra empresa a alcance. As animações da Disney e da Pixar abrem uma janela gigante de oportunidades para a criação de atrações super chamativas e divertidas para as crianças. Desde desenhos clássicos como no Mickey and Minnie's Runaway Railway, Peter Pan's Flight, Dumbo e Aladdin, e até algumas mais recentes, como toda a área de Toy Story e o Frozen Ever After. A Universal tem algumas coisas legais para esse público também. As atrações dos Minions fazem bastante sucesso no Universal Studios, e no Island tem uma área inteira dedicada às crianças na Soul's Landing, mas a diferença é bem grande entre as duas empresas nessa categoria. Sendo assim, a Disney leva esse ponto e empata a disputa. O terceiro fator são as Dark Rides e simuladores. Primeiramente, uma Dark Ride ou passeio no escuro é uma atração que transporta os visitantes através de cenários temáticos, utilizando iluminação especial, efeitos sonoros e animatronics. É como se você estivesse dentro de um filme, vivenciando aquela história. Eu decidi considerar as Dark Rides na mesma categoria dos simuladores porque os dois têm a mesma intenção, que é oferecer uma experiência imersiva. E esse é o primeiro fator que realmente gera uma dúvida muito grande. Algumas das experiências mais legais da Disney são os clássicos Piratas do Caribe, Haunted Mansion e Soarin', e os mais recentes Rise of the Resistance, Na'vi River Journey e Flight of Passage, enquanto algumas da Universal são simuladores do Homem-Aranha e do Transformers, o Harry Potter and the Forbidden Journey, que foi a primeira atração da área de Harry Potter, e até o Escape from Gringotts, que é um híbrido de simulador com montanha-russa. Apesar de não ser tão simples quanto as últimas categorias, eu acredito que a Disney leva vantagem, já que o Flight of Passage é de longe o simulador com movimentos mais realistas e que melhor consegue nos transportar para outro mundo. Além de as outras atrações também serem super imersivas, desde a fila. Os fãs de Star Wars, por exemplo, não teriam nem dúvida de que Rise of the Resistance faz a Disney merecer esse ponto. O quarto fator são as atrações aquáticas. É típico dos parques de diversão terem algumas atrações aquáticas no meio das outras, principalmente pensando no verão. Hoje, a Disney tem duas atrações desse tipo, o Kali River Rapids e o novo Tiana's Bio Adventure, enquanto a Universal tem 3.
todas no Islands of Adventure, Dudley Do, River Adventure e Popeye and Bluetooth. Nesse fator não tem muito o que falar, mas a Universal leva vantagem. As atrações simplesmente molham muito mais. O Dudley Do e o Popeye te fazem sair encharcado, e o River Adventure tem uma queda bem maior do que o da Tiana, 26 metros contra apenas 15. Ponto para Universal. E falando em água, outro dos fatores que eu vou considerar vão ser os parques aquáticos. A Disney tem dois, o Blizzard Beach e o Typhoon Lagoon. Mas nos últimos anos, os dois não estão funcionando ao mesmo tempo. Quando um deles entra em manutenção, o outro começa a funcionar. Então basicamente é como se existisse apenas um. E a Universal tem o Parque Volcano Bay, que por ter sido criado mais recentemente, em 2017, comparado a 1989 e 1995 dos parques aquáticos da Disney, tem tecnologias mais avançadas, cenários mais bem construídos, com o vulcão chamando muito mais atenção do que qualquer elemento dos parques da Disney, e mais atrações radicais. Todos os parques oferecem tanto a oportunidade de relaxar quanto de se divertir, mas no geral as atrações do Volcano Bay são superiores. Sendo assim, a Universal volta à liderança da disputa com o terceiro ponto. Voltando aos parques tradicionais, o próximo fator é o entretenimento, e aqui eu estou considerando três coisas: as paradas, os teatros e os shows noturnos. A parada mais famosa de todos os parques é a Festival of Fantasy Parade, que acontece no Magic Kingdom todas as tardes. Ela é super tradicional e é um dos pontos altos da viagem, principalmente para as crianças, que vão ver as princesas e os principais personagens desfilando em carros alegóricos temáticos super bem pensados para ter vários elementos dos filmes. Na Universal, em 2024, começou a ser apresentada uma parada semelhante a essa, a Mega Movie Parade, com personagens de filmes como Jurassic Park, De Volta para o Futuro, ET, Trolls e Minions. Apesar de ser legal de assistir, ainda não chega aos pés da parada do Magic Kingdom. Nessa categoria de entretenimento, o mais legal da Universal são os teatros, principalmente os shows The Bourne Stuntacular e Horror Makeup Show, ambos no Universal Studios. Mas também tem vários shows menores no mesmo parque e no Island of Adventure. O Bourne é pra mim a melhor atração nesse estilo de todos os parques de Orlando, mas isso não significa que os teatros da Disney sejam ruins. Na realidade, lá também tem vários bem legais, principalmente no Hollywood Studios, com os shows da Bela e a Fera, Frozen e Indiana Jones, por exemplo. Quanto aos shows noturnos, mais uma vez a Disney leva uma clara vantagem. Na Universal acontecem os shows Hogwarts Always e Cinecessional. Ambos iniciaram em 2024 e são uma melhoria comparado ao que o resort já teve em anos anteriores. Mas o Fantasmic, com aquele lindo anfiteatro, personagens e fogos, o Luminous, com a participação de todos os pavilhões e principalmente o clássico Happily Ever After no castelo do Magic Kingdom, fazem a Disney ser imbatível quando o assunto é show de encerramento. Portanto, no geral, a Disney leva o ponto pelo entretenimento e empata mais uma vez a disputa. O sétimo fator é a atmosfera e a ambientação. Na minha opinião, o que diferencia os parques de Orlando dos outros parques ao redor do mundo é a riqueza de detalhes a cada área que você visita. Desde a entrada do parque até o último cantinho, tudo é pensado para nos transportar para um lugar distante. As duas empresas são ótimas quando o assunto é ambientação. A Universal tem a área favorita de muita gente, que é a de Harry Potter, tanto no Island of Adventure quanto no Universal Studios, e elas realmente são espetaculares. As outras áreas, na minha opinião, não chegam a ser tão legais quanto essas, mas ainda assim também são ótimas, como por exemplo a de Jurassic Park. A Disney também tem várias áreas icônicas, como a Main Street, que nos faz dar de cara com o castelo, a área de Star Wars, Pandora no Animal Kingdom, que é incrivelmente linda até dentro das atrações, e várias outras. Os dois resorts conseguem nos tirar desse mundo por algumas horas para vivermos uma experiência diferenciada, mas o que vai fazer a Disney ganhar mais um ponto é a atmosfera. Além dos cenários, o sentimento de estar em um parque da Disney é algo inexplicável, parece mágica.
A combinação desses cenários com a limpeza impecável, os cheiros aconchegantes, as bolhas de sabão e a felicidade exalando dos rostos de todas as pessoas ao seu redor fazem a Disney vencer essa categoria, na minha opinião. E o oitavo fator é semelhante à categoria anterior, que são as filas. Eu quis separar porque realmente elas são uma atração à parte. Como os visitantes passam muito tempo nas filas, tanto a Disney quanto a Universal fazem de tudo para que a experiência não seja tão desgastante. Então elas são super bem pensadas para distrair. Tem até gente que fala que o ponto alto da viagem são justamente as filas das atrações. Na Disney tem algumas super legais, como a do Peter Pan, onde passamos no quarto dos irmãos, a do Rise of the Resistance, Torre do Terror, onde começamos a sentir medo da atração por conta do ambiente, e várias outras. Na Universal, o grande destaque é a do Harry Potter and the Forbidden Journey, que passa por dentro do castelo de Hogwarts, o sonho de todo mundo que gosta da franquia, além de outras como a da Velocicoaster e a do MIB. Algumas atrações das duas empresas têm até alguns pré-shows, que também ajudam na experiência como um todo. Na minha opinião, não tem um vencedor claro nesse fator, então eu vou considerar como um empate e vou dar um ponto para cada. Já o próximo fator não vai empatar, que são os encontros com personagens. Aqui a diferença é gritante. Assim como já falei antes, em categorias semelhantes, a Disney é mestre em oferecer experiências imersivas, e uma das mais legais são os encontros com personagens. Em qualquer parque, você pode procurar por diversos deles. O Mickey está em todos os parques, em cada um com uma roupa diferente. No Epcot, cada pavilhão traz personagens relacionados àquele país, como a Bella na França e a Elsa e a Anna na Noruega. No Hollywood Studios, alguns personagens da Pixar são super populares, entre outras experiências em todos os parques. Já a Universal até oferece algo parecido, mas o sentimento simplesmente não é o mesmo, tanto que as filas são bem menores. Eles estão tentando e talvez com o Epic Universe consigam fazer algo mais chamativo, mas até o momento o ponto vai para Disney mais uma vez. E falando em Epic Universe, o próximo fator é o futuro e as novidades dos parques. Ambas as empresas têm planos já anunciados que prometem demais. O Epic Universe é o parque mais aguardado de todos os tempos, com 5 áreas, sendo elas mais uma de Harry Potter, a da Nintendo, a de Como Treinar o Seu Dragão, a dos vilões e uma área central chamada Celestial Park. Além disso, nesse ano, eles inauguraram a área da DreamWorks e os 2 shows noturnos que já comentamos nesse vídeo, e existem vários boatos de outras coisas que estão por vir. Um deles é que a área dos Simpsons pode virar uma área de Pokémon, mas até o momento são só boatos. Já a Disney tentou competir com o novo parque através do anúncio de diversas atrações na D23, que aconteceu em agosto. Eles divulgaram planos desde 2025 até o fim da década, com os mais próximos sendo a remoção da Dino Land no Animal Kingdom para a construção de uma área de Encanto em Indiana Jones, a mudança do It's Tough to Be a Bug no mesmo parque para uma atração de Zootopia e várias outras coisas bem legais. Se quiser saber mais, assiste o vídeo que eu lancei sobre isso, que está aparecendo aí no card. Vai ter inclusive uma área de Monstros S.A., uma dos vilões e uma de carros. Então o futuro das duas companhias parece bem preparado e cheio de coisas empolgantes, mas eu não acho que isso seja um empate. A Universal simplesmente merece mais esse ponto por conta do Epic Universe. Seria injusto não dar esse ponto para eles depois de ver todas essas projeções de como será o parque. O 11º fator são os preços e promoções. Quanto aos ingressos, em geral, os preços são bem parecidos. O que faz a maior diferença aqui são as promoções. Na Universal é super comum acontecerem promoções do tipo que você compra 2 ou 3 ingressos e ganha mais 2, 3 ou até mais dias. Enquanto na Disney a melhor promoção é a do ingresso mágico de 4 parques, que é um combo de 4 ingressos, cada um para um parque, a um valor promocional. Porém, entre passar 4 dias na Disney com essa promoção e passar 4 dias na Universal aproveitando algumas das promoções, os ingressos da Universal vão ser mais baratos. E às vezes é quase ou até mais de $100 mais barato. Já pensando nos hotéis, os econômicos costumam ter valores parecidos,
sendo os hotéis Endless Summer na Universal e os hotéis All Star na Disney. No entanto, quando você compara os hotéis mais caros, os da Universal também costumam ser mais baratos que os da Disney. E quanto à alimentação, mais uma vez é bem parecido e talvez a Disney tenha preços um pouco menores nas opções mais econômicas. Mas no geral, quem vai levar o ponto nessa categoria de preços vai ser a Universal, por uma diferença pequena, mas suficiente para não ser um empate. A 12ª categoria são os hotéis. Aqui eu não vou levar em consideração os preços, mas o que cada um deles oferece. Ambas as empresas têm opções mais baratas, médias e mais caras, sendo que a Disney tem uma variedade muito maior, com mais de 25 hotéis, enquanto a Universal tem apenas 8 e ganhará mais 3 em 2025, totalizando 11 hotéis. Todos eles oferecem benefícios aos hóspedes, como transporte e entrada antecipada aos parques, além de estarem localizados bem próximos a eles. A entrada antecipada da Disney é de 30 minutos, enquanto a da Universal é de 1 hora. Os hotéis mais caros da Universal também oferecem o Express Pass Unlimited, de forma gratuita, que é o fura-filas, enquanto os da Disney não oferecem. Uma vantagem dos hotéis da Disney é que os estacionamentos de todos eles são gratuitos, enquanto os da Universal são pagos, e não é nem um pouco barato. Além disso, os hóspedes da Disney também não pagam os estacionamentos dos parques caso queiram ir de carro ao invés de usar o transporte. E falando em transporte, a Disney também tem um sistema único, que é o Skyliner, em hotéis específicos. Esses bondinhos que são uma atração por si só, além do monorail. A Universal oferece apenas ônibus e transporte marítimo em alguns deles, coisas que alguns dos hotéis da Disney também oferecem. Nem a Disney nem a Universal tem café da manhã incluso nas diárias. Portanto, cada um deles tem vantagens e desvantagens em relação ao outro, e na minha opinião, essa categoria é um empate. Se vocês tiverem dúvida de onde ficar, eu sugiro que você fique na Disney nos dias de visita aos parques da Disney e na Universal nos dias de visita à Universal. O 13º fator é a comida oferecida nos parques. Ambos os resorts têm vários restaurantes dentro dos parques, mas eu sinto que a Disney sempre tem mais opções. Apesar de a Universal ter um dos meus restaurantes favoritos em parques de diversão, que eu já comentei lá no roteiro do Islands of Adventure, o Thunder Falls Terrace, ele sozinho não consegue vencer as comidas da Disney, principalmente do Epcot, que oferece comidas de vários países diferentes no World Showcase, e ainda mais opções dependendo do evento que estiver rolando na época do ano que você estiver em Orlando. Além disso, pensando na disputa do vídeo, o Parque Universal Studios é o pior de todos na minha opinião quando o assunto é alimentação, mesmo com a comida do Magic Kingdom, por exemplo, não sendo grande coisa também. Juntando tudo isso ao fator de os snacks e sobremesas da Disney serem sem dúvidas muito superiores aos da Universal, o ponto nessa categoria vai para a Disney. O 14º fator são as festas e eventos. Aqui é outra categoria que provavelmente geraria discussões, principalmente pensando no evento de Halloween, que tem uma ideia bem diferente nos dois resorts. Enquanto o Halloween da Disney é focado em algumas experiências como encontros com personagens, shows noturnos e paradas exclusivos do evento, pequenas mudanças nas atrações e menos filas, que são legais até para as crianças, o Halloween da Universal tem a ideia de realmente ser assustador, com várias casas de diferentes temas espalhadas pelo parque, o que é totalmente diferente das atrações normais. Por serem tão diferentes, nem dá para escolher qual é melhor, já que realmente varia muito do que cada pessoa está procurando. Porém, no resto do ano, a Disney oferece mais eventos do que a Universal, com festas de Natal, 4 eventos diferentes no Epcot, maratonas e outras coisas, enquanto a única festa que a Universal comemora e a Disney não é o Mardi Gras. Portanto, novamente, na minha opinião, quem leva o ponto aqui é a Disney. Tem ainda outras coisas que poderiam entrar nessa discussão, como os fura-filas, as fotos, os elementos interativos dos parques e os centros comerciais, mas são coisas que na minha opinião não influenciam tanto quanto as outras que eu comentei no vídeo. Só para não deixar de comentar, o fura-filas da Disney é muito mais barato, mas limitado,
enquanto o da Universal é mais caro, mas muito mais eficiente. A Disney tem um sistema muito melhor de fotos, com o Disney Photo Pass. A Universal tem mais elementos interativos, como por exemplo as varinhas de Harry Potter que interagem com elementos dos parques, e os centros comerciais realmente são muito diferentes entre si, o que geraria uma discussão bem complexa. No geral, se quisermos incluir esses itens variados como mais uma categoria, teria que ser outro empate. Então, na minha opinião, a Disney ainda é melhor do que a Universal, pensando na experiência como um todo. Porém, no fim das contas, o que mais importa é o seu gosto pessoal e o do seu grupo. Para muita gente, a parte mais legal de uma viagem para Orlando são as montanhas russas. Então, apesar de a Disney ter algumas boas opções, se esse for o seu caso, você deve aproveitar mais a Universal. Se você já foi para Orlando, me diz aqui nos comentários qual dos dois você gostou mais, pra gente saber qual é a opinião geral em relação a isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal, e até o próximo vídeo.